Muito bem, pessoal. Chegamos a mais uma aula do módulo de História de Mato Grosso, aqui do LAC Concursos. Sou o professor Edenilson Moraes e hoje nós vamos analisar o militarismo no Brasil entre 1964 e 1985 e suas repercussões político-econômicas no estado de Mato Grosso. Então é importante analisar o contexto histórico em que faremos essa abordagem. É o contexto do governo militar. Começa em 1964 e se estende até o final de 84 e início de 85, quando acontece a eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral. São 21 anos. E claro que as ações empreendidas pelos 5 presidentes militares que se estendem ao longo desse período têm grandes repercussões políticas e também econômicas para o estado de Mato Grosso. Então, são as ações empreendidas entre os governos Costa e Silva, depois começa com Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. São esses aspectos que iremos tratar a partir de agora. Vamos, então, começar pelas características políticas e econômicas do estado de Mato Grosso durante o militarismo. Veja bem, entre características importantes do aspecto político, nós temos uma grande repressão que vai ser empreendida contra os setores de oposição. E isso vai se manifestar especificamente através da censura aos meios de comunicação e através da decretação dos chamados atos institucionais. São 17 ao todo, dentre os quais o mais importante, o mais severo, o mais violento, o que empreende uma ditadura de fato no país, é o AI-5, editado em 13 de dezembro de 1968. Do ponto de vista econômico, nós temos um processo de retomada do desenvolvimento nacional, facilitado pela entrada de capitais estrangeiros e também por um grande arroxo salarial, sentido principalmente pelas classes menos favorecidas da sociedade brasileira. Um outro aspecto econômico muito importante é o chamado milagre brasileiro, ou milagre econômico, ocorrido durante o contexto histórico do governo de Médici, Emílio Garrastazu Médici. Temos a fase de um grande crescimento da economia brasileira, quando o país alcança o 8º posto entre as principais economias mundiais. Só que temos também como característica econômica do período da ditadura militar o aumento da dependência externa, também o crescimento da dívida do Brasil junto aos organismos internacionais, principalmente o FMI e o Banco Mundial. O governo Médici, que é o que nos interessa aqui do ponto de vista econômico para Mato Grosso, faz o lançamento do PIN, o Programa de Integração Nacional, que visava integrar a Amazônia ao capitalismo. Então, o presidente Emílio Garrastazu Médici, muito influenciado pela ideologia da segurança nacional, promove essa política, o chamado PIN, que visava ocupar os espaços vazios da Amazônia brasileira. E Mato Grosso vai se inserir nesse sistema. Então, a ideologia defendida pelos militares era a de integrar para não entregar. O que seria isso? Seria promover a colonização do norte de Mato Grosso dentro desse processo de ocupação da Amazônia legal brasileira. Então, a colonização do norte de Mato Grosso é um assunto extremamente importante para analisarmos aqui do ponto de vista político, do ponto de vista demográfico em Mato Grosso. A intenção de promover a colonização de Mato Grosso não era uma novidade, como nós já vimos
em aulas anteriores, durante a Era Vargas tivemos o surgimento da Marcha para o Oeste, que visava a construção, a criação, o estabelecimento de uma nova fronteira agrícola para o Brasil, no estado de Mato Grosso. Pois bem, meus amigos, essa política é retomada durante os governos militares. E o discurso era de integrar a Amazônia, promover o povoamento, o desenvolvimento econômico do Mato Grosso, do Acre e de Rondônia. E visava também resolver sérios problemas sociais existentes na região Nordeste e na região Sul do Brasil. Conflitos ligados principalmente à questão agrária, a questão fundiária, uma questão latente na política nacional ao longo de todo o século XX. A questão de conflitos fundiários, a questão do não acesso à propriedade da terra por parte dos pequenos, por parte dos setores marginalizados da sociedade brasileira. Então, aí nesse contexto, o governo vai lançar esse tal de Programa de Integração Nacional, o PIN, e Mato Grosso está inserido diretamente dentro dessa política de ocupação dos chamados espaços vazios. E um aspecto muito peculiar é que os governos militares vão se utilizar dos meios de comunicação para promover uma intensa campanha propagandística para promover, então, a ocupação desses locais do território mato-grossense. Essa propaganda era utilizada para a atração de colonos, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico da região norte de Mato Grosso. Nesse contexto histórico, o governo militar, a partir dos anos 70, a partir do governo Médici, temos uma parceria do poder público com a iniciativa privada. Então, nós temos o capital estatal aliado ao capital privado, as colonizadoras particulares, que vão adquirir imensas extensões de terra a preço muito barato e vão promover a colonização dessas áreas de Mato Grosso. Em 1972, tivemos a criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que promove a venda de terras devolutas, ou seja, terras da União, na região da Amazônia, para as colonizadoras privadas e promove ainda a instalação de projetos agropecuários e de exploração mineral na região. Nessa época são criadas duas importantes superintendências, a SUDAM e a SUDECO. SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, e SUDECO, a Superintendência de Desenvolvimento da região Centro-Oeste. E outro aspecto importante é a construção de importantes rodovias federais em terras mato-grossenses. BR-163, Cuiabá-Santarém, BR-364, Cuiabá-Porto Velho. Claro, como é que você promoveria a instalação desses colonos, principalmente provenientes da região sul do Brasil, sem a construção de grandes eixos ferroviários? Então, isso foi de extrema importância para a colonização de Mato Grosso. Temos ainda a criação da CODEMAT, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, que visava promover um estímulo aos projetos de colonização, criar uma infraestrutura básica e necessária nessas áreas de fronteira, promover o desenvolvimento da economia mato-grossense, bem como promover ainda a integração territorial do Estado de Mato Grosso. Para isso, são feitas várias iniciativas em relação a se atrair muitos colonizadores e colonos para a região do norte mato-grossense.
A grande maioria desses colonos que vêm para essa área são provenientes da região sul do Brasil. Então, nesse contexto, nós temos uma preocupação do governo em se promover uma colonização mais sistemática e efetiva dessas áreas do norte de Mato Grossense. São criados vários órgãos importantes, como o INCRA, como superintendências da SUDAM, da SUDECO. É criado aqui internamente em Mato Grosso a CODEMAT. São construídas várias rodovias. Esses eixos rodoviários são importantes para o deslocamento dos colonos que chegavam a Cuiabá e precisavam se dirigir em direção à região norte de Mato Grosso. E a construção desses importantes eixos rodoviários é uma condição fundamental para o desenvolvimento de Mato Grosso nesse contexto histórico. Então, aí, como consequência direta desse processo de colonização, temos o surgimento de cidades ao longo das rodovias, a exemplo de Sorriso, Sinop, Alta Floresta, que ocorrem nesse período histórico. A edificação de cidades planejadas pelas colonizadoras particulares. Por exemplo, Sinop é a sigla da empresa de colonização que adquiriu terras nessa área, Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. Então, essas colonizadoras privadas vão promover a construção de cidades planejadas, Sorriso, Sinop, Alta Floresta, entre outras tantas. Essas colonizadoras, que por sua vez irão promover a atração de novos moradores através da mídia, uma intensa campanha que vai se valer da propaganda para atrair novos moradores, pessoas interessadas em colonizar, em fazer uma nova vida, em contribuir com seu esforço para a construção de novas cidades. Então, claro que essa mídia, essa propaganda, essa intensa campanha propagandística que vai se alardear principalmente na região sul do Brasil, fazia uma espécie de propaganda enganosa, prometendo fortuna, prometendo condições de enriquecimento que eram inexequíveis, que não eram fáceis de serem realizados. Entretanto, vai se vender a ideia de Mato Grosso como um novo Eldorado, como a nova fronteira agrícola com grandes possibilidades de enriquecimento. E, por conta disso, nós temos um grande crescimento populacional de Mato Grosso, isso aí a partir da década de 1970. Nós temos gradativamente um crescimento populacional em Mato Grosso. Esse crescimento vai ter como fatores preponderantes a migração. A migração responde como o principal aspecto que contribui para o crescimento populacional de Mato Grosso. Observemos com atenção este gráfico que apresenta o crescimento populacional de Mato Grosso ao longo da segunda metade do século XX. Veja só, por volta da década de 70, a população mato-grossense não chegava a 1 milhão de habitantes. Em 1970, a população de Mato Grosso não chegava a 1 milhão de habitantes. Veja que em 1980 já superava 1 milhão de habitantes, a faixa de 1,5 milhão. Na década de 90, no início da década de 90, 1991, a população já superava 2 milhões de habitantes. Em 2000, a população de Mato Grosso estava na casa de 2,5 milhões de habitantes. E 2010, o último censo, aponta para a casa de 3,5 milhões de habitantes, 3 milhões e 500 mil habitantes aproximadamente a população mato-grossense. Professor, quais são os fatores preponderantes desse crescimento populacional? Gente, o fator básico que promove esse grande crescimento populacional em Mato Grosso
é, sem dúvida, o movimento migratório. Então, são consequências diretas do processo de colonização empreendida a partir dos governos militares, a partir da década de 1970, com esse objetivo de criar uma fronteira agrícola em território mato-grossense. E temos como consequências básicas desse projeto de colonização conflitos com os índios, porque tinha-se a política de ocupação dos espaços vazios. Só que, na verdade, nós sabemos que esses espaços não eram vazios. Esses espaços eram ocupados por várias nações indígenas. É claro que, com o avanço da colonização, tivemos o estabelecimento do conflito entre as colonizadoras, com os colonos, e os grupos indígenas que habitavam essas regiões, essas cercanias próximas às áreas em que se estabeleceram esses núcleos de colonização. E, evidentemente, o lado que sai prejudicado nesse conflito, claro, é o lado dos povos indígenas. Uma outra consequência nociva desse processo de colonização foi a degradação ambiental, os problemas causados com o avanço da colonização, poluição do solo, poluição dos rios, queimada e outros enormes problemas causados por essa depredação da natureza. Tivemos também a expulsão dos seringueiros e dos pequenos agricultores. Processo de concentração da terra, o surgimento dos latifúndios, ou seja, o predomínio da grande propriedade em detrimento da pequena e média propriedade, o que, por sua vez, acaba levando a uma série de conflitos sociais no campo, por conta dessa política fundiária que vai defender os interesses da grande propriedade. Temos também alterações no espaço urbano de Cuiabá. Cuiabá também é beneficiada por esse processo de colonização no norte de Mato Grosso. Cuiabá vai ter a sua população dinamizada e Cuiabá vai passar também por um processo de modernização de seu espaço urbano, o que, por sua vez, também acaba gerando um verdadeiro choque cultural, um encontro de culturas diferenciadas. A cultura da região da chamada Baixada Cuiabana com a cultura trazida pelos migrantes, sobretudo os sulistas. Esses migrantes chamados de paus rodados. A Cuiabá, ao longo da década de 70 e de 80, vai passar por uma modificação no seu espaço urbano, que vai se verticalizar gradativamente. Bom, em se tratando do aspecto político mato-grossense, durante o período dos governos militares, cabe ressaltar aqui alguns dos principais governadores de Mato Grosso durante o período, como, por exemplo, Pedro Pedrocian, que governou o estado entre 1966 e 1971. Ele criou o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá e o Instituto de Ciências Biológicas de Campo Grande, o que vai acabar contribuindo para a criação futura da Universidade Federal de Mato Grosso e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Cria também a CODEMAT, a Companhia do Desenvolvimento de Mato Grosso, para gerar uma infraestrutura necessária para a colonização do norte de Mato Grosso. Cria também a Universidade Federal de Mato Grosso, no ano de 1970, governo de Pedrocian. Outro governador importante é José Fontanilhas Flagelli, que governou Mato Grosso entre 1971 e 1975. Suas principais preocupações administrativas foram a construção de rodovias vicinais, Cuiabá-Santo Antônio, Paranaíba-Cacilândia, Itaporã-Dourados, além da construção da linha de transmissão Cachoeira Dourada-Cuiabá.
porque a questão da eletricidade, a questão da energia elétrica era um problema seríssimo enfrentado pelo estado de Mato Grosso ao longo das décadas de 70, 80 e 90. Esse problema da eletricidade só foi solucionado na segunda metade dos anos 90 em Mato Grosso. E temos também outro empreendimento do governo Fragelli, a construção da Escola Presidente Médici, a maior escola pública, a maior escola estadual de Mato Grosso. E temos ainda a construção do Centro Político Administrativo, o nosso popular CPA, além do estádio que leva o nome do governador, Estádio Governador José Fragelli, o antigo estádio do Verdão, que não existe mais. Aí está na imagem a construção da Escola Presidente Médici, junto à Avenida Mato Grosso, a maior escola estadual do estado de Mato Grosso, a maior escola pública em Mato Grosso. E temos também a construção do Centro Político Administrativo, o CPA, com todas as secretarias, o Palácio Paiaguás e demais órgãos do poder público em esfera estadual. E temos também a construção do estádio Governador Fragelli, o estádio Verdão, que evidentemente foi demolido para a construção da Arena Pantanal, que sediou Jogos da Copa do Mundo do Brasil em 2014. Bom, temos ainda o governo de José Garcia Neto, que foi governador de Mato Grosso entre 76 e 79. Ele fundou a Secretaria de Promoção Social, PROSOL, promoveu ainda a pavimentação das estradas Cuiabá-Chapada e Livramento-Poconé, promoveu ainda a construção da rodoviária de Cuiabá, a criação da Fundação Cultural de Mato Grosso e uma outra curiosidade é durante a sua administração que se consolida o processo de divisão do estado de Mato Grosso, no ano de 1977. Garcia Neto, ele renunciou ao cargo de governador para concorrer ao Senado Federal. Entretanto, acabou derrotado. Então, aí temos na imagem algumas das obras do governo de Garcia Neto, que tinha Rodrigues Palma, seu genro, como prefeito de Cuiabá. Terminal rodoviário de Cuiabá, nós tivemos a construção. Por falar no governo de Garcia Neto, é neste governo que acontece a divisão do estado de Mato Grosso. A divisão do estado de Mato Grosso e a criação do estado de Mato Grosso do Sul ocorreu através da Lei Complementar número 31, datada de 11 de outubro de 1977. Essa lei foi efetivada em 1º de janeiro de 1979. Vamos ver, então, quais são as origens históricas desse processo divisionista em Mato Grosso. Veja só, esse processo de divisão do estado de Mato Grosso, ele é histórico, ele é secular. Ele remonta ao final do século XIX, quando surgem as primeiras ideias de divisão. Durante a Primeira República, temos também movimentos que visavam o divisionismo. Durante a Era Vargas, durante o contexto da Revolução Constitucionalista de 1932, também surge o Estado de Maracaju. Mais tarde, como desdobramento da Marcha para o Oeste, em 1943, surgiu o território federal de Ponta Porã, que ao final do Estado Novo, em 45, ele voltou, foi reintegrado ao Estado de Mato Grosso pela Constituição de 46. Entretanto, essa ideia visando o divisionismo, visando a criação de uma nova unidade federal nesse território mais ao sul, continuou vivo, através da criação de várias instituições, de vários órgãos políticos e estudantis que desfraudavam a bandeira da divisão do estado de Mato Grosso. Afinal de contas, meus amigos, o Sul
possuía ligações históricas com seus vizinhos, o Paraguai e os estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Já a porção norte, onde encontra-se Cuiabá, possuía ligações políticas mais restritas com o Rio de Janeiro. Então nós temos uma diferença política, uma diferença ideológica e até mesmo uma diferença cultural entre as porções norte de Mato Grosso e a porção sul, que eles tinham ligações históricas diferentes. O sul, com uma cultura próxima do Paraguai, com uma cultura política muito próxima, principalmente do estado de São Paulo, e o norte já possuindo ligações mais afins com o Rio de Janeiro. O norte mais ligado ao Rio de Janeiro do que propriamente ao sul do estado de Mato Grosso. Então essas diferenças vão contribuir para que ao longo do século XX, cada vez mais o ideal divisionista crescesse em Mato Grosso. Então, nós temos uma rivalidade histórica, inicialmente entre Cuiabá e Corumbá e posteriormente entre Cuiabá e Campo Grande, as duas cidades que vão se rivalizar pelo controle político em Mato Grosso. O Sul vai levantar a ideia de que era a locomotiva do estado, de que a riqueza gerada por Mato Grosso estava sediada na porção sul, de que eles alimentavam Cuiabá, e de que Cuiabá, por estar muito isolada, não atendia aos interesses da porção sul de Mato Grosso. Essa consolidação do divisionismo vai ocorrer durante o governo do presidente Ernesto Geisel, ou seja, durante a ditadura militar. E conta com o apoio das lideranças políticas estabelecidas no sul de Mato Grosso. Claro que quem mais defendia o ideal da divisão do estado de Mato Grosso eram as lideranças políticas localizadas ao sul do estado, porque elas, evidentemente, sairiam-se vitoriosas, conseguiriam mais dividendos políticos. O governador de Mato Grosso, Garcia Neto, ele era refratário à ideia de divisão do estado, ele era contra a divisão do estado de Mato Grosso, mas acabou sendo uma voz não ouvida nesse processo, porque dentro da ótica da geopolítica militar, a divisão do estado de Mato Grosso garantiria a soberania nacional e promoveria um crescimento econômico das duas unidades que existiriam a partir de então, né? Manteria-se o Mato Grosso e surgiria-se uma nova unidade que seria o estado de Mato Grosso do Sul. Então é por isso que o presidente Ernesto Geisel assinou a Lei Complementar número 31 em 11 de outubro de 1977, promovendo então a divisão do estado de Mato Grosso e o surgimento de uma nova unidade federativa que passou a se denominar Mato Grosso do Sul. Vejam só, quando da divisão do estado de Mato Grosso, isso com a Lei Complementar número 31, Mato Grosso ficou com 38 municípios, ao passo que Mato Grosso do Sul ficou com 55 municípios. E qual o contexto que nós tivemos após a divisão do estado? Mato Grosso, então, com 38 municípios, isso em 77, Mato Grosso do Sul com 55 municípios. Tanto o Mato Grosso como o Mato Grosso do Sul não tinham ainda uma economia devidamente consolidada. Mato Grosso do Sul possuía destaque para a criação de gado, na região do Pantanal, para a agricultura na região de Dourados, ao passo que Mato Grosso tinha destaque na mineração do ouro e diamante, na extração de madeira, na pecuária na região do Pantanal e na agricultura, que começava a se destacar na região norte de Mato Grosso. Então, o que vai acontecer após a divisão?
nós temos a intensificação de migrações sulistas em direção a Mato Grosso. Ao longo dos anos 70, ao longo também da década de 80 e 90, nós temos um contínuo processo de migração para a área norte de Mato Grosso. Não é à toa que ao longo da década de 70 surgem. E aí, gostou dessa aula de História de Mato Grosso? Então acesse lacconcursos.com.br. Lá você vai encontrar uma grande infinidade de aulas como essas. Acesse lacconcursos.com.br, o melhor custo-benefício do mercado.